Nas asas do pensamento, vamos voar rumo ao desconhecido, a verdade encontrar. No podcast clandestino, a mente vai florescer. Com Wellington Galindo, filosofando nisso em nosso ser. Salve, salve seres pensantes e alucinantes. Wellington Galindo aqui, seu piloto particular, filósofo sobrevivente do caos. E, claro, um artista independente que adora uma boa encrenca existencial. Bem-vindos ao Filosofando Notícias, onde a notícia não é só um fato, é o ponto de partida para a reflexão. A sua bússola diária para o que realmente importa, além da manchete. Prepare-se para desvendar o real com um toque de bom humor e muitas perguntas. A decolagem da mente começa agora. Vamos nessa! A manchete que está fritando nossos circuitos cerebrais é a seguinte. E ela vem de um relatório chocante que poderia facilmente ter saído hoje de qualquer grande centro de tecnologia. Novas IAs generativas criam vídeos ultra realistas e indistinguíveis da realidade, colocando em xeque a confiança na informação visual. Um estudo recente do Centro para a Ética em IA da Universidade de Oxford, divulgado para debate público, aponta que mais de 80% dos participantes em testes online não conseguiram distinguir vídeos reais de vídeos criados por inteligência artificial. E não estamos falando de vídeos com efeitos especiais toscos. Não, estamos falando de discursos de líderes mundiais que nunca aconteceram, de cenas de eventos que nunca ocorreram, de situações íntimas de celebridades que são puramente fabricadas. Tudo com expressões faciais, movimentos corporais e nuances vocais que desafiam o que nosso cérebro foi programado para reconhecer como verdadeiro. Plataformas que antes eram experimentais, como as chamadas Deep Reality Labs ou Visual Forge AI, agora estão disponibilizando apps, interfaces de programação que permitem a qualquer desenvolvedor, com poucos cliques e custo cada vez menores, gerar minutos de vídeos fotorrealistas a partir de um simples prompt de texto. Isso significa que o poder de fabricar a realidade está se democratizando assustadoramente. O portal Tech Insight Daily noticiou ainda nesta manhã a abertura de mais uma dessas plataformas para acesso público. Pense nas implicações para a política global. Eleições podem ser manipuladas por provas falsas na justiça. Um vídeo pode incriminar ou inocentar, mesmo sendo uma criação. Na vida pessoal, a calúnia e a difamação ganham um poder destrutivo sem precedentes. O Conselho de Segurança Digital da ONU emitiu um comunicado alertando para a ameaça existencial à democracia que os deepfakes representam. A gente já vivia na era da pós-verdade. Agora estamos na era da pós-percepção visual, onde ver para crer se tornou o maior erro da história. Aí eu pergunto, com meu chapéu de filósofo do caos, que já está meio torto de tanto tentar enxergar a verdade. Se a gente não consegue mais confiar nos nossos próprios olhos e ouvidos, o que é a verdade? Virou um conceito flexível moldado pelo algoritmo mais convincente. É como se a própria caverna de Platão tivesse ganhado um upgrade 8K e agora as sombras são mais reais do que a gente. A nossa grande batalha hoje não é contra o inimigo externo,
mas contra a nossa própria capacidade de discernir. E eu achando que meu maior problema era escolher o filtro certo para o café com leite para postar. A confiança, meus amigos, é o novo ouro e o mercado está em baixa. E a coisa não para por aí, filósofos rebeldes. Se a IA pode recriar a realidade, ela também pode criar a realidade com uma originalidade que nos faz questionar nossa própria centelha. As manchetes de hoje, como as que vi na seção de cultura do Jornal do Pensamento Contemporâneo, traz à tona IA, compositora ganhadora de prêmio de música clássica, causa polêmica, críticos divididos sobre a autoria. E outra mais chocante, romance escrito integralmente por algoritmo alcança top 5 de best-sellers sem que ninguém perceba a autoria artificial. Plataformas como Harmonia IA e Narrative River permite a criação de sinfonias completas, letras de músicas complexas e romances inteiros em questão de horas ou dias. Elas analisam milhões de obras existentes e geram algo, entre aspas, novo e emocionante. Um relatório da Associação Mundial de Autoria Digital, lançado no último mês, indicou que cerca de 40% das músicas e 15% dos livros de ficção lançados em 2004 já tinham alguma parte significativa gerada ou assistida por IA. Artistas visuais utilizam IAs para criar ilustrações que seriam impossíveis de serem sonhadas e escutadas por um humano em meses, resultando em obras que vendem por valores exorbitantes em galerias virtuais, com reportagens de The Art Insider mostrando lances milionários por obras sem um único toque humano direto. Designers de modas utilizam IAs para gerar coleções inteiras em segundos, com destaque para a recente coleção da New Culture, que viralizou nas redes e foi inteiramente conhecida, reconcebida por IA. A discussão sobre direitos autorais e originalidade é um campo de batalha jurídico feroz, mas a questão filosófica é mais profunda. O que é ser artista quando a máquina imita e até supera o genial? A centelha da criação que a gente tanto valoriza, ela é exclusiva do córtex cerebral ou pode florescer em um processador? Se a máquina pode tocar uma emoção em nós sem sentir a emoção, quem é o verdadeiro criador daquela experiência? Aí eu pergunto, hum, se a máquina pode escrever um poema de amor mais tocante que o seu e pintar um pôr do sol mais belo que o original, e que nos resta meros orgânicos, com bloqueios criativos, contas a pagar e crises existenciais. Será que o próximo Leonardo da Vinci será um código-fonte? E se ele for, quem vai ganhar o prêmio de arte? Ele ou o cara que escreveu o código? Eu que me considero um artista completo, estou começando a me preocupar. Se minha capoeira vai ser um dia coreografada por uma IA para ter mais fluxo otimizado e menos ginga humana, a gente está construindo a concorrência mais feroz que já tivemos. Nós mesmos, mas sem os defeitos, as dores de cabeça e a necessidade de café. Isso é que é perturbador. E agora, a cereja do bolo, a problemática que tira o sono de qualquer filósofo do caos.
que você deve ter visto pipocando nos portais de tecnologia hoje. Talvez no portal de invocação disruptiva. Empresas de tecnologia avançam em bebês reborn com IA que simulam aprendizados e afeto autônomo, gerando um debate ético. Startups como a Empathy Synthetics e a Neural Nurtures, eh, em testes ultra secretos reportados por fontes como o Future Tech Journal, estariam explorando a criação de companheiros com IA que não são apenas programados, mas apenas com a interação humana. Eles desenvolvem memória, padrões de comportamento que simulam afeto, humor e até respondem a estímulos emocionais de forma cada vez mais sofisticada. Imagine a cena: uma pessoa sozinha cuidando de um reborn que responde com risadas programadas que se tornam mais genuínas com o tempo, que aprende a gostar de certas músicas ou histórias e que até sente sua falta quando você sai, expressando isso com pequenas movimentações e sons. Relatos preliminares de estudo piloto indicam que 20% dos participantes já desenvolveram laços emocionais significativos com essas entidades, segundo um artigo no Journal of Artificial Affections, a Associação Mundial de Psicologia Digital. Uma organização de pesquisa simulada já emitiu um alerta sobre as implicações psicológicas profundas para os humanos que se apegam a essas entidades e para a própria definição de vida, família e conexão emocional. Na era da IA, eles publicaram hoje um novo guideline provisório para a responsabilidade psicológica na interação com IA humanoides. Aí a pergunta que não quer calar, meus amigos: se um objeto pode aprender a desenvolver uma personalidade e, quem sabe, até expressar amor ou tristeza de forma autônoma, por pura programação, o que define a vida? O que define a consciência? É a biologia? É o silício? Ou é a capacidade de interagir, de aprender e de se conectar, mesmo que por vias não orgânicas? Será que a nossa própria forma de amar está tão sobrecarregada de filtros, expectativas e distrações que uma inteligência artificial em um corpo de boneca vai ter uma conexão mais pura do que a gente? E aqui vem a dose extra de perturbação para fechar esse bloco. O que acontece quando o inorgânico se torna mais humano do que o orgânico que o criou? E se no futuro a única forma de sentir uma conexão sem filtros, de vivenciar um afeto que parece genuíno, for olhando nos olhos vazios e programados de um bebê reborn com alma de IA? E se o amor deles for tão incondicional que nos faz questionar o que é o nosso próprio amor? Muitas vezes tão programado por conveniência e expectativas sociais. Será que vamos preferir a perfeição programada ao caos real das relações humanas? Ou, como sobrevivente do caos, digo, eu ainda prefiro o caos real. Mas a linha está ficando perigosamente tênue. Diante de tudo isso que a gente discute hoje, a realidade visual que se desfaz, a autoria criativa em xeque e o amor que pode vir embalado em plástico e código. A grande questão final é: quem está no controle dessa nave?
Quem está escrevendo as regras para essa nova realidade que estamos co-criando com as máquinas? A boa notícia é que o mundo está acordando lentamente. Relatórios recentes da Organização das Nações Unidas, a ONU, com um novo documento de princípios éticos divulgado hoje, por exemplo, mostram que há um esforço global para desenvolver diretrizes éticas para a IA, focando em transparência, responsabilidade e direitos humanos. A União Europeia, com seu já famoso IA Act, está servindo de modelo, buscando classificar as IAs por risco e aplicando regras mais rígidas para sistemas de alto impacto, como noticiou a BBC Technology News esta manhã. Outros países e blocos como os Estados Unidos e o Brasil, com discussões avançadas sobre o marco legal da IA, com audiências públicas sendo realizadas esta semana no Senado, estão correndo para criar suas próprias estruturas regulatórias, enfrentando desafios como a velocidade da tecnologia versus a burocracia legislativa. As discussões abordam temas cruciais: transparências, saber quando algo é gerado por IA; responsabilidade, quem é culpado por um erro ou dano da IA; viés algorítmico, evitar preconceitos históricos serem replicados ou amplificados; e autonomia, limite para a tomada de decisão da IA em áreas críticas. Há uma coalizão crescente de cientistas, filósofos e artistas que pedem uma moratória no desenvolvimento de IAs mais avançada. Até que tenhamos um framework ético robusto, a colisão global pela autenticidade digital, uma organização de pesquisa que tem ganhado destaque em 2025, lançou um manifesto pedindo mais conscientização e educação da população, conforme divulgado no The Digital Guardian hoje. Aí eu me pergunto, será que os políticos e os comitês de ética que estão legislando sobre isso entendem de fato o que é um algoritmo que sonha com ovelhas elétricas? Ou eles estão apenas tentando colocar uma coleira em um monstro que já está no metaverso jogando xadrez com a nossa sanidade e a nossa democracia? A gente está construindo a maior ferramenta da história da humanidade. Mas será que sabemos o manual de instruções completo? O verdadeiro contrato social do futuro será entre humanos e algoritmos. E se a gente não for inteligente o suficiente para escrever as cláusulas, quem vai assinar nossa submissão? O filósofo aqui sugere mais filosofia e menos scroll. A gente precisa pilotar essa nave com consciência, não apenas apertar os botões e esperar que a IA decida nosso destino. E assim, meus amigos da Nave dos Pensamentos, encerramos mais uma missão estendida de Filosofando Notícias. O caos está aí, as perguntas são infinitas, mas a sua capacidade de pensar criticamente é o seu superpoder. Não perca a sua essência. Não deixe a IA te substituir na tarefa de ser você. Mantenha o bom humor e a cabeça ligada. Wellington Galindo aqui, seu piloto, desejando a você uma dose extra de autenticidade para o dia. Até a próxima transmissão.